Ora, estamos de volta então para a segunda parte do seu programa Manhãs da TV e agora vamos falar sobre, neste caso, doenças psicóticas e vamos apresentar a nossa associação convidada de hoje, que é a FARPA. Eu quero lembrar, porque de vez em quando a gente tem que recordar quem está aí desse lado do ecrã, que você pode telefonar para nós caso você tenha alguma pergunta que queira colocar ou a nós ou aos nossos convidados. Portanto, pode marcar o número de telefone 211 908 986 e falar connosco em direto e caso, quem sabe até você lida com algum caso que se encaixe agora nesta temática que vamos falar. Portanto, fica aqui o convite, está aberto o número de telefone 211 908 986. E para representar então a FARPA, que é a Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, temos connosco então a doutora Filipa Martinho, presidente da Associação, e a doutora Liliana Monteiro Silva, que é diretora técnica, correto? Bom dia. Muito bom dia às duas e obrigado por terem aceito. Obrigada também pelo convite. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre a FARPA, que eu sei que nasceu, foi criada no Hospital de Hospital de Santarém há 20 anos atrás. Há 20 anos. Comemorámos 20 anos no passado, ano Já 2018. Já é maior de idade. Já podem casar com outra associação. Ok, e a FARPA nasceu por que necessidade? Uma necessidade da região em dar resposta a doentes de doença mental, neste caso, que não existia nada na nossa região e continua ainda a não existir grandes respostas para esta patologia. E foi assim que a FARPA surgiu, há 20 anos atrás, por algumas pessoas que colaboravam no Hospital Distrital de Santarém. Não eram vocês, certamente, nessa Não, altura, não, ainda não, estavam fraldas. Não, ainda não foi nessa altura. Muito bem, e é uma associação sem fins lucrativos, não é? Sem fins lucrativos. E que é dirigida também por corpos clínicos ou tem outro tipo de pessoas envolvidas? Visto que vocês são as duas psicólogas. Não é? Sim, é mera coincidência, não é? No caso da doutora Liliana não, porque é a nossa diretora técnica, em relação mesmo à instituição. Portanto, os órgãos sociais são constituídos por pessoas de várias áreas. Eu, como presidente de direção, sou psicóloga, mas temos outras pessoas da área da gestão, da área também, outras da área da psicologia, enfermeiros, familiares de doentes nossos, portanto temos uma equipa bastante alargada. Diversificada, mas todas elas certamente têm alguma ligação com este tipo de doença, não? Não necessariamente. Há pessoas que se interessam só mesmo? Sim, foi um projeto que abraçámos, desafio também da direção anterior e que, no fundo, somos voluntários, queremos levar a FARPA mais à frente. Para além dos familiares que têm uma ligação direta, e no meu caso, porque sou psicóloga, muitas das pessoas que estão envolvidas nesta direção não têm uma ligação direta. Liliana, para enquadrar um pouco o âmbito de ação da FARPA, uma vez que as doenças do foro mental são muito vastas e mesmo dentro das próprias doenças, algumas manifestam-se de uma forma mais acentuada do que outras, qual é o vosso âmbito de ação? Como é que as coisas se desenvolvem? Ora bem, eu acho que começamos exatamente por aí. É a melhor entrada possível. Uma doença psiquiátrica é só isso. É uma doença, como outra qualquer. Da mesma maneira que nós temos que gerir a diabetes, uma doença cardiovascular, uma doença crónica, seja ela qual for, as doenças psiquiátricas são isso. Portanto, nós não temos doentes psiquiátricos, temos pessoas com doença psiquiátrica. E esta mudança na terminologia, se calhar, faz-nos pensar nisto. A questão aqui é que, de facto, como estas doenças não se veem numa radiografia, não se veem num ataque, as pessoas têm algum receio do que não conhecem. E depois o que o João dizia é verdade. Algumas destas patologias, nas fases mais críticas e mais agudas, têm manifestações um bocadinho exuberantes, não é? As pessoas realmente perdem um bocadinho a noção da realidade e de si e do outro e acabam por ter alguns comportamentos manifestamente fora daquilo que nós estamos habituados a ver. E é este fora da norma do comportamento, esta exuberância que nos assusta. Porque rapidamente identificamos que a pessoa não está bem, mas que se comporta completamente fora, mas não sabemos identificar e temos medo de dizer as coisas. As pessoas têm uma doença que é perfeitamente controlável com medicação, que é perfeitamente reajustada ao ritmo de vida da pessoa,
que só tem que encontrar um caminho com aquela doença. Também é crónica? Pode ser crónica, pode ser episódica. Okay. Nós temos pessoas que têm um surto psicótico, por exemplo, para falar nas psicoses. É muito comum nos jovens que têm um consumo, ou um festival, só para dar um exemplo, fazem uns consumos de qualquer coisa e têm um surto e acabam por perceber que têm ali, nós chamamos-lhe a semente, que dá origem ao aparecimento daquela patologia e, portanto, moderam o seu comportamento e controlam, gerem-no bem. Ou há pessoas que podem tender a ter uma patologia mais crónica e ter que conviver com ela o resto da sua vida. Como eu disse, perfeitamente gerível. Medicação, oral ou injetável, reabilitação. E é aqui que a FARPA entra. Depois da fase clínica, da fase médica, da pessoa ter percebido que tem uma doença que tem que gerir e que tem que aprender a viver com, que tem determinados sintomas em si, porque cada patologia é diferente em cada pessoa que a tem, passa por uma fase de reabilitação, que é o quê? É aprender a viver com estas patologias. É aprender a gerir, a detectar os primeiros sinais que está pior, aprender a perceber qual é o caminho que pode tomar, consiga ou não retomar os estudos, consiga ou não voltar ao trabalho. Porque é preciso não esquecer que grande parte da população, 20% da população, tem ou vai ter contacto com uma doença psiquiátrica ao longo da sua vida. Estamos a falar de 1% de pessoas com esquizofrenia, é muita gente. E estas patologias aparecem sobretudo no início da idade adulta. Portanto, estão na faculdade, estão a entrar no trabalho. Portanto, são doenças que têm uma implicação grande ao nível até da rentabilidade de um país. Não é? Porque estas pessoas vão deixar de produzir se não forem reabilitadas rapidamente. E a FARPA faz isto mesmo. Recebe estas pessoas que não estão preparadas para voltar imediatamente ao trabalho ou aos estudos, faz este projeto terapêutico individual e depois aquilo que pretende é reintegrá-los socialmente e profissionalmente. Mas diga-me uma coisa, essa fase que você falou da parte do início da idade adulta, isso tem muito a ver com uma mudança radical na vida da pessoa, porque a pessoa passou não sei quantos anos a estudar, né? E agora de repente, é praticamente de um dia para o outro, a pessoa sai, vamos dizer, licenciada ou do estudo que fez e de repente agora vai entrar para o mercado de trabalho. Essa mudança radical, né, do estilo de vida que a pessoa tinha é que potencia esse tipo de alterações a nível psicológico? Bom, na verdade, é muito obscuro tudo isto. Sabemos que há questões genéticas envolvidas, sabemos que há o fator genético é preponderante, depois sabemos que há um fator intrínseco de cada um de nós, a tal sementinha que eu costumo dizer, há uns que têm a sementinha, outros que não têm, e portanto nós não sabemos o que é que vai nascer. E depois realmente sim, porque no fim de uma adolescência turbulenta aparecem muitas exigências e depois aparece também um bocadinho a fuga de sair de casa dos pais, as experiências. Se calhar também tem um bocadinho a ver com isso, mas de facto as doenças psiquiátricas são ainda muito difíceis de explicar por um ou outro fator. É um conjunto, não é? Doutora Filipa, quando nós falamos deste tipo de patologias, não é? É importante desmistificar porque o impacto não é só no indivíduo. O impacto é também na família e família faz parte do nome da vossa associação também. Sim. O impacto é na família e em todo o contexto onde os nossos doentes estão inseridos. E claro que existirem instituições como o caso da FARPA, acabamos por estar a ajudar não só o doente, mas também os próprios familiares. Há pouco a doutora Liliana estava a falar do nosso fórum. A associação foi criada há 20 anos, mas há 14 criámos um fórum socioocupacional que tem o objetivo disso mesmo, que é conseguirmos reabilitar e trabalhar estes doentes de forma a integrá-los da melhor forma na sua vida familiar. E isso também é um apoio que damos indiretamente a estes pais e a estas mães. Porque ter um doente mental na família, muitas vezes os próprios pais também não sabem como lidar. E a FARPA também os ajuda um pouco, pais ou um pouco esposo, nisso. Sim, portanto, o contexto onde a pessoa está inserida, independentemente de... Eu digo isto porque não tenho qualquer problema, tenho muito orgulho nele e amo muito. Mas foi o que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão mais novo, entre os 20 e os 21 anos, começou a ter alterações de comportamento e ele tem ali um espectro de esquizofrenia importante.
E eu estou a falar sobre isto porque o Miguel que eu conhecia, tive que conhecer outro, que o amo, que continua a ter determinadas características que ele já tinha antes, um sentido de humor cáustico, agudo, no momento certo, a palavra certa, mas que, por exemplo, num dia de frio ele quer sair com uma camisa de alças. E eu estou a contar isto com todo o amor e todo o orgulho que eu tenho por ele e pelos meus pais, mas foi um stress familiar, um peso bastante grande. Como é que vocês conseguem aliviar de alguma forma, porque há situações que são extremamente graves, dentro do contexto familiar, que processo é que vocês desenvolvem para ajudar? João, para já, muito obrigada pela sua partilha. E não é fácil, porque estas famílias tendem realmente a esconder-se no seu ninho. Até porque esse comportamento do seu irmão é replicável em todos os nossos utentes. E às vezes dizia, João, vamos ali à discoteca beber um copo. Isso para si é fácil, porque você não teve o surto psicótico que eu tive há 15 dias lá. E, portanto, toda a gente sabe, toda a gente me reconhece. Porque as cidades são todas pequenas, são todas aldeias, não é? E, portanto, esta imagem que depois fica marcada no espaço onde nós nos movimentamos é terrível. Não é? E as famílias tendem a fechar-se, é o desconhecido, de facto, há outras doenças que são socialmente melhor aceites. Temos que ser claros com isto. Claro. Como é que nós Mas fazemos? não deixa de ser ridículo que a sociedade atua assim. Mas é assustador, João. É desconhecido, é assustador. Também temos que nos pôr do outro lado, não é? Eu entendo. Como é que a pessoa que não sabe nada disto lida com isto? Sabe como é que eu fiz? Fui procurar, fui Informação. investigar Informar. sozinho e eu entendi, espera, o meu irmão tem um problema nos receptores de serotonina, é um Isso. problema físico, é algo físico É mesmo. que eu consigo visualizar, em que há um desenquadramento entre o receptor e mesmo. a cabeça do... Então, isso veio-me contextualizar as coisas e eu sinto-me muito mais confortável, porque não é uma nada doença. obscuro, eu É uma doença. sei o que é. É uma doença claramente identificável. Nós o que é que fazemos? Nós, para já, acolhemos as famílias que vêm com a pessoa. Não é? Ótimo. Porque não é só a pessoa que tem a doença, é a família. Acolhemos-los a todos. Depois promovemos grupos de encontros para as famílias. Tivemos várias fases. A primeira fase para as pessoas falarem das suas mágoas, das suas tristezas, e depois aprenderem a lidar com, conhecer sintomas, conhecer a origem, o que é que funciona mal no nosso cérebro e porquê é que funciona mal no do meu filho e não do outro. E depois a troca de experiências entre eles, o perceberem que não estão sozinhos. E depois, fundamental, nós ajudamos a encontrar outro caminho. E quando nós percebemos que aquela pessoa, que o Miguel, o João, a Maria, que tinham um percurso que nós como pais delineamos, não é? Nós temos sonhos, claro, e que entretanto são cortados, não é? São alterados, mas encontram outro caminho e são produtivos, e são ativos, e são seres humanos com todo o valor. Isso também nos faz mudar. Claro. Portanto, acabam por fazer um reajuste das expectativas que tinham e lidar com o João, o Miguel, a Maria, com a sua doença, que de facto é perturbadora, mas eles funcionam perfeitamente. Claro. Até porque, e antes de passar aqui a palavra à doutora Filipa, até porque dentro deste processo houve desenvolvimentos a nível dos fármacos que foram muito bons, absolutamente essenciais na qualidade de vida que o meu irmão tem atualmente. Nesse sentido, a associação também acompanha esses avanços, não é? Sim, também, claro. Não só acompanhamos, como o mais importante é nós também transmitirmos, como a Liliana estava a dizer, a informação às famílias. Portanto, nós temos que estar devidamente informados para o fazer, não é? Eu gostava só de pegar aqui numa coisa que ela falou, que acho que é importante, que é o nosso trabalho tem que sair um bocadinho para além dos familiares e que já o fazemos. Nós estamos em Santarém e já o fazemos no nosso concelho e não só. E que passa muito por isto, que é quebrar um pouco este estigma contra a doença mental, as pessoas perceberem que a doença mental é como outra qualquer, que é possível de ser devidamente controlada.